terreno comum entre cristãos e pagãos, por seu valor para a construção de uma identidade como homens de paideia. A aceitação de um terreno comum poderia até ser aceitável, mas longe do âmbito do religioso, porque se concebido à luz da religião, essa aceitação universal poderia implicar no reconhecimento e interpretação do Deus pagão como semelhantes à característica do Deus cristão ou parte integrante de um sistema religioso cristão. E isso é, de fato, uma preocupação recorrente entre os antigos. O caso da destruição de Asclépio, por exemplo, está associado, segundo Perry, à identificação estreita entre este Deus com um Deus miraculoso, atraindo seguidores diversos, inclusive cristãos que buscavam resolver crises pessoais ou sofrimentos e enfermidades. Materialmente, o sincretismo poderia causar, esse terreno comum, esse conjunto de aceitação de toda a cultura pagã, tanto por cristãos como pagãos, poderia causar os mesmos problemas que João Crisóstomo insistentemente alerta e condena em Antioquia, quando de uma ofensiva contra o teatro e o comportamento antioqueno, como amantes dos jogos. Nesse sentido, a destruição da estátua de deuses, heróis e personificações relaciona-se com os espaços de acesso e disputas, a zona rural como importante zona de atuação cristã também. E com a aparência das estátuas, que poderia evocar as representações e virtudes de uma moralidade imaginada de personagens importantes da história cristã. E, portanto, atraía também grupos de cristãos que prestavam culto num claro movimento de transgressão de fronteiras religiosas, que colocaria em xeque a identidade cristã idealizada entre os chamados padres da igreja. As estátuas de deuses, heróis e personificações em contexto religioso seriam perigosas e, portanto, sendo necessário ou uma estratégia de dessacralização e preservação dos monumentos, numa perspectiva pagã, ou preservação com a finalidade pedagógica do ponto de vista cristão para criar o terreno comum. Os dispositivos rituais e ornamentos. Os rituais do culto divino imperial necessitam da presença de alguns dispositivos e ornamentos. Incenso, lamparinas, sacrifícios, ex-votos, a presença de altar. Todo esse mobiliário contribui para criar todo um cenário de contato com o divino, com o mundo celestial. A presença do altar junto às imagens imperiais é concebida na perspectiva cristã como algo que representaria, por exemplo, o reconhecimento dos grandes feitos e não conectado com o oferecimento de sacrifícios. Muito embora pode haver também a possibilidade de que os imperadores possam ser alvo de culto com sacrifícios, como podemos depreender das estátuas de Constantino, segundo a citação de Filostórgio, que vocês têm também no handout, na página 3. Que eu vou retomar essa passagem posteriormente. E estátuas imperiais apresentam-se agregadas a um altar. E aí a gente também tem o exemplo disso lá no mosaico de Iacto, que vocês também têm aí a imagem, ela no mosaico inteiro, e depois o detalhe embaixo, que você tem 3 estatuárias e uma mais elevada, que seria de um imperador. Os lugares de instituição das estátuas de deuses, heróis e personificações. Quando não desprovidos de seus sites tradicionais, as estátuas de deuses, heróis e personagens mitológicas são locadas em templos, montes, teatros, termas, hipódromos. Amiano Marcelino, nas Res Gestae, nos relata que o imperador Juliano se direciona ao Monte Cássio, na cidade de Seleucia Pieria, perto de Antioquia, para prestar honras e realizar sacrifícios a Júpiter. No relato de Amiano Marcelino, uma descrição impressionante da dificuldade de acesso ao site, porque é um monte arborizado com uma altura considerável, 1.728 metros de altura, revela os dispositivos de uma hierotopia que agrega ao site a sua área de divindade. E aí, no sentido até de associar a disposição do sol para iluminar esse espaço em especial. E aí eu cito Amiano: ao amanhecer, o sol é o primeiro a ser visto. Ademais, reforça o cânone tradicional de atitudes frente a uma divindade. E quando ele, Juliano, estava oferecendo seu sacrifício a Júpiter, ele de repente viu um homem prostrado ao chão e com palavras de súplica implorava pela vida e pelo perdão. O homem era o ex-governador Teodoto de Hierápolis, partidário de Constâncio.
e que pedia a este, Juliano, que no confronto, pedia a Constâncio que no confronto com Juliano, decapitasse Juliano. E aí, em frente, num espaço sagrado, pedindo perdão a Juliano, que foi o imperador que se legitimou como imperador. Juliano já sabia da história da atitude de Teodoto e o tranquilizou dizendo que ele poderia ir em paz, uma vez que ele está mais disposto a diminuir seus inimigos e ampliar seus amigos, o que torna aí também uma interação com as estátuas de uma persuasão, de um sentimento mais tolerante contra os inimigos. Libano de Antioquia, em uma epístola a Anatólio, mais endereçada ao imperador Juliano, nos relata que faria parte dessa viagem organizada para prestar honra aos deuses no Monte Cássio, mas que a fortuna o atingiu com tal força que o impediu de ir. A carta de Libano indica os esforços necessários para alcançar o sítio onde se localizavam os deuses. Em Antioquia, é impressionante também a presença de divindades no espaço do privado, nas vilas romanas, dos arredores da urbs, representada em mosaicos, estátuas, como vimos também da coleção apresentada, que eu vou retomar também depois. Os lugares, e aí eu passo para os lugares de instituição de estátuas imperiais. No século IV d.C., Severiano de Cabala, na De Mundi Creatione Horácio, ele cita... Não tem no handout, não. Tem não. Considere quantos oficiais existem em todo o mundo, e já que o imperador não podia estar presente para todos, foi necessário erigir estátuas do imperador em tribunais, nos mercados, assembleias públicas e teatros. Em cada lugar, pois o imperador é um ser humano e não pode estar em todos os lugares. E aí eu retomo a borda topográfica de Iacto, que é possível a gente observar, e justamente com toda essa descrição, a presença de 3 estátuas, erigidas em uma praça onde há uma árvore. Acho que tem no handout tem. Não tem. Eu pensei que eu tinha colocado. Mas no handout tem. Após a cena de 2 jogadores, que vocês podem acompanhar aí pela representação aí do mosaico. Segundo a descrição de Lassie, é uma estátua de um imperador com vestimentas militares, com couraça e paludamento, sob um alto pedestal e acompanhado por uma entourage. As 2 outras estátuas locadas em um pedestal mais baixo, a presença de imação e bastão, sinais de autoridade que podem ser representações de funcionários de alto ranking. E aí eu retomo, então, a coleção de estátuas na Vila Antioquena. Em Antioquia, de acordo com as evidências textuais, João Malalas, Libânio, João Crisóstomo, as estátuas imperiais se localizavam no interior da cidade, na urbis, escapando, nos parece, de espaços como o Monte Sílpio e regiões de altitude elevada. Nesses espaços aparecem 2 evidências mais marcantes extraídas da crônica de João Malalas, referente à estátua de Medeia, no Monte Sílpio, e uma de Orestes, da mitologia grega, filho de Clitemnestra, disposta em um espaço em direção ao Monte Amanos, de acordo com Caterine Saliu. E assim, ao que tudo indica, eles seriam espaços também de disposição de estátuas divinas, de heróis ou figuras mitológicas. Embora não sejam os únicos espaços, uma vez que há, na zona rural de Antioquia, templos, se considerarmos as declamações de Libânio sobre as pinturas do Buleutério de Antioquia, que apresenta, mesmo que de forma retórica, de forma de um exercício de ensino de como fazer, de como se pronunciar, sobre pinturas no Buleutério de Antioquia, que apresenta, mesmo de forma retórica, a presença de um templo atrás das árvores que pode haver a estátua de uma divindade. E aí retomo de novo, inclusive, a oração pro templis, que Libânio produz uma defesa dos templos que relacionam-se com a zona rural. Isso também não significa pensar que a estatuária de deidades estivesse ausente do espaço urbano, mas cada um com suas características específicas. Na cultura material, e aí falando da coleção de estátuas, que foi evocada aqui no início dessa apresentação, um outro espaço nos é apresentado, e é justamente essa
contribuição que me parece que essa coleção vem trazer. O da vila, o espaço doméstico, residencial. E ao contrário do que tem sido proposto como uma dessacralização em favor da compreensão desse conjunto de esculturas, escultura aí pensando como vinculada à questão artística, como arte, argumentamos que as estátuas de deuses, heróis e personificações em Antioquia, pelo menos, ainda permaneceram desempenhando um papel importante no sistema de crenças romanas na Antiguidade Tardia, no âmbito da religião. Houve um processo de relocação desses objetos e um processo de dessacralização, que não implicou na ausência da continuidade dos cultos e adorações. Novas estratégias foram criadas, demonstrando ainda a força e vitalidade de uma cultura romana tradicional resiliente e cuja vitalidade recebe novos contornos de interpretação. As imagens imperiais, por seu turno, ampliaram seus espaços de atuação, se incluindo no cotidiano antioqueno e também promovendo uma sacralidade particular, que ora ascende as imagens imperiais ao status de divindades, ou ao status de sacralidade, pelo menos. Assim, essa concepção de divisão dos âmbitos do político, segregado do âmbito do religioso, ou do artístico, segregado do âmbito do religioso, é apenas aparente. As estátuas imperiais seriam, em nossa opinião, também objetos de sacralidade e divindade, apresentando, contudo, essas particularidades que a gente vem discutindo ao longo do texto. Na intersecção entre o político e o religioso e o artístico, as imagens imperiais erigidas em espaço urbano, povoando e habitando nas ruas de Antioquia e convivendo com os antioquenos, não implica conceber que essas imagens apenas à luz de um âmbito político, uma vez que seus espaços de disposição, só a princípio, também podem ser considerados unicamente como espaços políticos. Dentre o conjunto de estátuas imperiais, somente temos evidência de um tratamento divino referente às estátuas de Constantino. E aí eu tomo a passagem de Filostórgio, que indica o imperador morto. Então, e aí ele cita, Filostórgio, os inimigos de Deus acusam os cristãos de venerarem com sacrifícios a imagem de Constantino, erigida em coluna porfiroide, de prestar honras com velas e incensos, ou de realizar orações como se faz a um deus, e fazer súplicas para se evitar as calamidades. As imagens imperiais que poderiam receber culto seriam certamente o de imperadores mortos e possivelmente o de imperadores vivos, pela ambiguidade que se infere quando essas estão em companhia ou próximas a estátuas divinas. Essa ambiguidade pode ainda ser reforçada se considerarmos a evidência presente em João Malalas, onde uma estátua de Constantino foi esculpida em metal a partir do reuso do bronze de uma estátua de Poseidon, que foi encontrada durante as construções de uma estalagem em Antioquia. A estátua de Poseidon, que segundo Malalas funcionava como talismã de proteção à cidade, foi derretida, transformada numa estátua de Constantino e erigida frente ao pretório. Por reuso, Constantino abrigaria a divindade sagrada e material que anteriormente representavam a divindade. Logo, para concluir, o que essa coleção de Antioquia nos convida a conhecer e refletir é o tema da estatuária do espaço da vila, não somente como arte, mas como imagens potencialmente alvos de culto, reverência, defesa de uma ordem de mundo no qual imperadores e divindades ainda são vívidas aos olhos de quem visita as vilas em Antioquia entre os séculos IV e V. E talvez, quem sabe, esse estudo de caso possa, de alguma forma, estimular uma revisita ao caso de Cícero, em sua vila, uma vez que a religião é parte importante dessa grande personagem romana, como temos observado pelas várias apresentações da importância da religião no pensamento de Cícero. E assim pensamos na própria constituição material de sua vila, da vila de Cícero, à luz do âmbito. E por que não pensarmos a própria constituição material da vila de Cícero à luz do âmbito do religioso e não somente como peças de uma ornamentação artística? Obrigada. Obrigada, Érica. Eu passo a palavra a Su. Ok. Bom dia a todos. In the excavations in Antioch on the Orontes and vicinities between the years of 1932 and 1939, a sepulchre was found with buried statues. The sculptures were both imperial images and statues of gods, heroes, and mythical characters.
They were already subject of study by Derrickson Brinkenhoff in his work, A Collection of Sculptures in Classical and Early Christian Antioch, published in 1970. Brinkenhoff's conclusions roughly point to the consideration of this imagery as part of a private collection of objects seen as art, without a connection to their original function as part of a system of beliefs as elements of late Roman religion. This phenomenon of desacralization, can we use that in English? Yes. Yes. This phenomenon of desacralization of statues is plausible and is supported by several documents, in legislation and in writers, both pagan and Christian. Nevertheless, Brinkenhoff's interpretation drives us to question if the Romans homogeneously considered these statues linked to pagan tradition as objects of art, as ornamental and decorative elements. In the 5th century of the current era, Socrates Scholasticus gives evidence of at least two distinct visions of the same artifact. And here I quote, when the temple, well, I translate the quote anyway. When the temple of Serapis was dismantled and made bare, some stones were found, engraved with certain characters they called hieroglyphs, shaped as crosses. Both Christian and pagans, when seeing these hieroglyphs, read them according to their respective religions. Christians affirmed that the cross is a sign of Christ's salvation, and claimed these characters as theirs. But the pagans alleged that the characters might belong both to Christ and to Serapis. It is common to both, for they say, this symbolizes something to Christians and another to pagans. Seen under this light, the simple relocation and desacralization of these objects, with the inclusion of new layers of cultural and political interpretation, does not mean depriving them totally of divine sacredness. But, if we presuppose that there is a desacralization, it seems appropriate to ask whether there is an action of desacralization and relocation of objects of cult and adoration. There might be other interests at play besides simple aesthetic sense that we might see as related to a motion of creation of social distance, as argues Peter Brown. What heterogeneous political interests desired the desacralization of these objects? How did pagans react, especially in a city like Antioch, with many monuments and rich pagan culture? And even though John Chrysostom declares that the Syrian metropolis was the place where the Christians were first recognized as such, considering it a Christian city. The chapter Divine Statues in the Works of Libanius of Antioch by Alan Perry gives indications for answers to these questions. For the author, Libanius accepted the desacralization of the objects and temples as part of a strategy of resistance and preservation of the cultural and religious inheritance, pagan inheritance. Yes. Inheritance, right? The divinity, or anything that can be considered divine, has distinctive traditional marks and is fundamental in a canon, in a repertoire of attitudes in front of the statues of gods, heroes, mythological characters, and imperial images that defines what we can classify as divine, or in more general terms, as not exactly divine but sacred. The canon helps us in the comprehension of how the ancients interpreted and related with celestial and sacred world. We see some markers of divine power for the context of late antiquity, so we can understand it. So first, the attitude of the late Romans in front of a divine and imperial statue. The spaces where the statue of the imperial and god statues were put. The ritual mechanisms connected to these divine and sacred statues. The ornaments that distinguish the statue as divine or as sacred. The interactions between the Roman and statues in late antiquity are very diversified. Alan Perry in Human Interactions with Statues presented a variety of possible interactions covering the context of the Republic and Roman principates. Yes.
Principes. And briefly, in the context of late imperial. Among these attitudes in front of a divine statue, and that means gods, heroes, or personifications, Perry highlights images of gods, for example, could be bathed, dressed, fed, carried in procession, crowned with flowers. Statues could be touched as part of regular rituals, or in cases of expiation of a prodigy. And occasionally, a specific statue could attract frequent touches of devotion. In late antiquity, another possibility of interaction, a more discreet one, could also be identified. According to Ellen Perry, the attitude of Libanius in front of Agalma, a statue of an unidentified divinity, is described as a silent supplication without looking up and addressing the statue, hugging his knees with his arms, with his head laid low, and wetting or soaking the mantle of the god with his own tears. Perry argues that this attitude can be related to two laws. One dated at 381, referring to the prescriptions on the way of interaction with divinities. And that means honoring the gods with recatadas. Sorry? Recatadas. Pudica também. Pudica? Pode falar em pudicite. Pudicit? Okay, pudicit. Okay, so honoring the god with pudicit prayers. Pudicit prayers. Then in Latin, castis deum precibus excolendum. Yeah. And the law of 382, Theodosius asks the opening of temples not for adoration, but for admiration of art, of a cultural inheritance that is very important and significant for the inhabitants of the imperium. Of the imperium.